Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E o tema desta reflexão é assim: e agora? O que faremos? É uma pergunta. Esta pergunta ela está em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou estar lendo aqui, capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 15, que diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Senhor, aqui está a tua palavra, que a mesma venha trazer renovo para as nossas vidas, edificação, acrescentar a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir a tua palavra, e que, Pai, esta palavra venha trazer resultados para a vida de cada ouvinte. Assim eu te peço no nome do Senhor. Amém. E agora, o que faremos? A Síria vivia um período de guerra contra Israel. Todas as vezes que os sírios montavam acampamento para atacar os israelitas, o homem de Deus avisava ao rei de Israel. Isto trouxe grande preocupação ao rei da Síria. E esta frase, que foi do ajudante de Eliseu: e agora o que faremos? Ele se levantou bem cedo e saiu e viu um exército cercando a cidade com cavalos e carros. Situações como esta têm deixado muitas pessoas com medo. E o medo nos faz fechar os olhos. Já viu que as pessoas, às vezes, quando estão num estado de medo, ela acaba fechando até os olhos. Fechar os olhos quando devemos abrir significa também recuo. Então é recuar. Nem sempre é bom. Situações como essa têm deixado muita gente incrédula, pessimista. O pessimista, ele olha para o exército da Síria e vê um grande número de soldados, carros e cavalos. Agora imagina, nesse mesmo grupo, o otimista. O otimista, ele olha para frente e já vê cavalos, carros de fogo 10 vezes mais, e ainda mais, vê os inimigos cegos. Isso é fé. O pessimista, ele olha para trás e vê Faraó e o seu exército. Já o otimista, ele olha para frente e vê o mar se abrindo. O pessimista olha para a fornalha de fogo e se sente já o próprio churrasco. O otimista, ele olha para a mesma fornalha de fogo e vê o quarto homem, que é o Senhor providenciando o livramento. Amém? O pessimista olha para a cova dos leões e se sente a refeição dos leões. Mas o otimista, ele olha para a mesma cova dos leões e vê o leão da tribo de Judá. Aleluia! Como que você está vendo as coisas? Como você tem olhado? Como você vê as situações? Como você tem olhado para os problemas? Depois de uma tempestade, 2 homens, eles olham pela mesma janela. Um olha para baixo e vê lama. O outro olha para o alto e vê o sol e o arco-íris. Então depende da maneira que você está olhando. No versículo 16, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, maior é o que está conosco. Aleluia! Conosco está o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós somos ameaçados e perseguidos a todo instante. Eu gosto dessa palavra que está no livro de 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: olha, em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus. É normal sofrermos ameaças e perseguições, é normal passarmos também por lutas, mas o livro de Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, se o inimigo se levantar contra você, ele vai ter dois trabalhos, um para se levantar e outro para cair. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia! E agora, o que faremos? Olhe para o sobrenatural de Deus. Existem pessoas que só enxergam o fracasso, a derrota, o inimigo, mas olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olhe para o autor e consumador da fé, que é o nosso Salvador. O moço de Eliseu, ele estava com um olhar pessimista, e muitas das vezes precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que possamos enxergar com otimismo. Observa a oração do homem de Deus, de Eliseu. Ele orou assim, olha: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Como que tem sido o seu olhar? Como que você vê as situações? Com otimismo ou com pessimismo? Interessante esta ilustração. Uma fábrica de calçados estava desenvolvendo um projeto de exportação para a Índia. Então mandou 2 dos seus consultores a pontos diferentes daquele país, a fim de fazer algumas observações do futuro mercado de calçados naquele país. Após alguns dias de pesquisa, um dos consultores mandou o primeiro comunicado, um comunicado à direção da fábrica, e disse: senhores, cancelem o projeto, aqui ninguém usa sapatos. Alguns dias depois, o segundo consultor, sem saber do primeiro, ele envia o seu comunicado: senhores, tripliquem o projeto de exportação, aqui ninguém ainda usa sapatos. Olha a diferença de olhar. Aqui ninguém ainda usa, mas precisa. Por que não usa? Porque ninguém ainda enviou para lá. Vamos olhar para o sobrenatural de Deus. E olhar para o sobrenatural é pela fé. Quando Eliseu disse: mais são os que estão conosco, ele se referia ao exército celestial de Deus. Temos que crer que para Deus não há impossíveis. Na solidão da vida, o Senhor estará ao seu lado. Nas batalhas e guerras desta vida, os anjos do Senhor acamparão ao seu redor. Quando você se sentir ameaçado ou cercado pelos inimigos, observa, inimigos espirituais, não pessoas. Todo ser humano é digno de perdão. Quando Efésios diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra espíritos, potestades malignas. Aí sim, busque socorro em Deus. Olhe para o alto. Fite os olhos no Senhor. Maior é o que está conosco. Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra ministrada nesta noite. Muitas das vezes ficamos acuados, temerosos, porque não sabemos da grandeza que há no Senhor, no poder que há no Senhor. Quem crê, descansa. E assim nós pedimos, Pai, pela vida de cada ouvinte, aqueles que estão passando por situações difíceis, causas impossíveis, para olhar para o alto, de onde vem o socorro. Nosso socorro está em Ti. O nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. O nosso olhar tem que estar no Senhor. Quando Pedro estava atravessando, andando pelas águas, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava firme, mas quando começou a olhar para as circunstâncias, para os lados, ele começou a afundar. Assim também é na nossa vida. Se desviarmos o nosso olhar do Senhor, certamente afundaremos. Então, Senhor, nos sustenta cada dia, nos abençoa,
Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.